Hello guys, how are you? Teacher Elaine por aqui falando com vocês. Hoje nós vamos iniciar então o conteúdo da nossa aula número 2. Lembrando vocês que eu já postei lá no Classroom as atividades, uma atividade avaliativa, que ela está em um vídeo separado, tá bom, pessoal? Que é o início aí da nossa unidade 2, para vocês falarem um pouquinho sobre o sistema de educação no Afeganistão. Eu não sei se vocês se lembram, mas no início da unidade 1, nós falamos um pouco também, eu pedi para vocês fazerem essa leitura em casa, sobre o sistema de educação dos Estados Unidos, e aí a gente conhece um pouco também do nosso sistema de educação aqui no Brasil, e para a gente fazer um paralelo, né, para vocês seguirem aí com pensamento crítico, né, com relação aí a esse esquema mesmo, né, a esse sistema de educação de vários países. Pois bem, pessoal, assim eu vou aguardar os trabalhos de vocês através do Classroom, tem ali o formulário, tudo bonitinho para vocês fazerem, e depois eu vou verificar com a coordenação se é necessário vocês imprimirem para mandar lá para a escola, para deixar documentado. Então eu deixo aí mais ou menos em aberto para vocês, mas o importante é que vocês façam para mim e me entreguem até o último dia útil, que eu coloquei lá a data para vocês, que é em maio, tá bom? Então tá certo, resolvida essa questão desse assunto, eu vou agora iniciar então a minha class number 2. Então, galera, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre voz passiva. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para que vocês não fiquem muito perdidos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma tela, inclusive, que eu selecionei da apostila de vocês, tá? Então, eu vou aqui fazer a apresentação desses slides. Vamos lá. Então, vocês vão fazer comigo hoje, na Class 2, da página 53 até a 54, depois da 58 até a 59. Teacher, por que você pulou algumas partes? Não é que eu pulei, tá, pessoal? É que tem umas atividades aí que são atividades de listening, então a gente não vai fazer. E tem atividade de speaking também, que não tem como a gente fazer aí à distância, tá? Mas depois a gente vai recuperar todas essas atividades de listening, tudo isso a gente vai recuperar quando nós voltarmos, tá bom, pessoal? Excelente. Então, tá aí para vocês se guiarem, class number 2, as páginas que nós nos referimos, tá? Vamos iniciar aqui, então, falando de passive voice. Galera, o que é voz passiva em português? Vamos começar primeiro por aí. O que é voz ativa e o que é voz passiva? Quando a gente fala de algo ativo, é algo que tem uma certa atividade mesmo, propriamente dito. Então, eu digo assim, essa pessoa é ativa, ela movimenta muito. Essa pessoa é passiva. Ela só quer que venha a ela não tem ação. Ou seja, a voz ativa é algo que você pratica e a voz passiva é algo que recebe. Então peraí. Quer dizer então que nós estamos falando de quem? Gente, a pessoa mais importante da ação é o sujeito. Então nós só vamos falar dele. Vocês com certeza já assistiram alguma aula, já tiveram alguma aula de português a respeito de voz ativa e voz passiva. Tenho certeza que a Raquel já explicou para vocês. Então aqui nós vamos falar um pouquinho, porque vocês já conhecem esse termo, não é nada novo para vocês, mas a estrutura é nova. Então, a gente vai falar um pouquinho da estrutura, já está na apostila de vocês, não tem erro. Aqui é receita de bolo, é seguir a estrutura, conhecer a tabela de verbos e, gabaritar, ok? Vamos nós então. Passive voice number 1. The passive voice is used when instead of focus the attention on the agent of the action, we want to highlight the element, person or object. O que eu acabei de falar para vocês. Quando nós temos voz ativa, o nosso foco é no agente, em quem praticou ou em quem pratica aquela ação. Quando eu tenho voz passiva, meu foco é então na pessoa ou no objeto que sofreram aquela ação, ok? Então, that was affected by the action, ou seja, aquela pessoa ou aquele objeto que foi afetado pela ação praticada. Parece difícil, gente, mas não é. É como se eu dissesse assim, roubaram o meu carro. O meu foco é no roubaram o meu carro. Quem roubou? Eu não sei. Em inglês a gente nem tem esse tipo de frase, tá, gente?
porque é uma frase sem sujeito, com sujeito oculto. Agora, quando eu digo assim, roubaram o meu carro, e quando eu digo o meu carro foi roubado, pô, peraí, o meu carro foi roubado, eu estou dizendo então que é voz passiva, porque o foco é no meu carro. E quando eu falo roubaram o meu carro, o foco é no agente desconhecido. Por mais que eu não conheça o agente, eu quero focar no agente ter roubado. Alguém roubou o meu carro. E quando eu digo meu carro foi roubado, aí já tem-se outra ideia na cabeça. O foco é no carro, no objeto. Tá bom, pessoal? Então, vocês perceberam que houve aí uma mudança na estrutura? Então, eu digo, roubaram o meu carro. Roubaram o meu carro. O meu carro foi roubado. Vocês perceberam que chegou um foi aí? E vocês viram que tem um particípio aí no final? Foi roubado. Lembra do que é o particípio? É a terceira coluna dos verbos lá em inglês. Então, vamos ler aqui os nossos exemplos? In the first image, the focus of the sentence is on the performance of the action. Então, qual é a primeira ação que nós temos aí? Vamos ler junto comigo, gente? Steve invited me to the party. Então, o Steve convidou essa moça aí, né, para a festa. E aí, na segunda ação, ó, I was invited to the party by Steve. Ah, aqui o foco não é o Steve. Aqui o foco é ela ter sido convidada. Ah, Titia, mas o foco aqui não era de quem que era esse foco na primeira frase? Ó, Steve invited me to the party. Ah, não foi qualquer um, foi o Steve. E aqui, na segunda frase? Aqui o foco é que ela foi convidada. Ok, pessoal? Esse é o principal, como que eu posso dizer? A principal forma da voz passiva e da voz ativa. É a essência dessas duas formas aí que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que nós temos? In the second image, the focus changed and is now on the person who was affected by the action. Ou seja, a Sheila, né? A Sheila foi afetada. De que forma? Pô, ela estava super feliz. Ela foi convidada. Então, ela foi convidada pelo Steve. Steve invited me to the party. I was invited to the party by Steve. Lembra do caso do carro, tá, gente? Roubaram o meu carro. Meu carro foi roubado. Então, o foco aí é um pouco diferente, tá? Um é foco na ação e o outro é foco no objeto, tá bom? Aqui no caso, ó, a ação que estava sendo focada, a ação de convidar para a festa. E aqui é a pessoa que foi convidada. E vocês vão ver mais à frente aí, quando vocês forem ler, que existe uma forma que fica, como que eu posso dizer, facultativo, ou seja, não é necessário você mencionar o agente. Por exemplo, assim, I was invited to the party. Não daria também, certo? Eu fui convidada para a festa. Mas se a pessoa é conhecida, se existe realmente uma razão para mencionar, aí sim eu menciono o agente da passiva, que nesse caso aí é o Steve, tá bom? Antes, ele era o quê? Ele era um sujeito, ele convidou, e depois ele tornou-se o quê? O agente da passiva, ok? Cuidado com essa ideia aí, tá, gente? Nós vamos ver isso aí com tranquilidade. Então, nós temos, ó, as it is possible to recognize after reading the sentences contained in the illustrations, there are two ways of saying things and describing actions. Como vocês viram aí acima, existem duas formas da gente usar e descrever uma ação. By using active voice and the passive voice. E o que nós vamos aprender hoje, o que nós estamos aprendendo é a passive voice. In the sentence of the first image, Steve invited me to the party. The active voice is being used because the focus is in the agent or performer, ou quem é o agente ou quem fez aquela ação, né? Of the action. The one who did, que é o Steve, que eu acabei de falar para vocês, o sujeito, quem praticou ou quem fez aquela ação. É a primeira situação. Depois, galera, aqui no cantinho, ó. In the sentence of the second image, I was invited to the party by Steve. The passive voice is being used because the focus is
on the element, the person or the object. E aqui, nesse segundo caso específico, o foco é na pessoa, é na Sheila. É nessa menina que tá aí, essa menina linda, né? Olha que fofa. Então, nós temos aí, ó, a Sheila, que foi afetada pela ação. We can notice that in the passive voice, we are more interested in what happened rather than in who performed the action. Aqui é a parte mais importante para vocês. Então, grifem aí na apostila, faça coração, sei lá, manda beijo, não sei o que vocês fazem aí para não esquecer disso aí. Coloquem aí, ó. We can notice that the passive voice, we are more interested in what happened rather in who performed the action. E na voz passiva, eu estou mais preocupado no que aconteceu do que com quem praticou aquela ação. Eu vou repetir, eu fiquei confusa aqui na hora de falar em português. Eu estou mais preocupado com a ação propriamente dita do que com a pessoa que fez aquela ação. Tudo bem, gente? Leiam isso aí, grifem isso aí, porque é a parte mais importante. E eu vou lembrar vocês, hoje nós estamos falando da primeira parte da voz passiva. Na próxima aula nós já vamos entrar na segunda parte. Então isso não vai acabar tão rápido, tá? O mais importante aqui, neste momento, é que vocês conheçam a estrutura e a razão de conhecer, a razão de ter voz ativa e voz passiva. Eu quero que fique claro para vocês que quando eu tenho voz ativa, o meu foco é no sujeito, aquele cara que praticou a ação. E quando eu tenho voz passiva, o meu foco é na ação propriamente dita. Lembra do exemplo do carro, tá bom? Vou adiante aqui. In addition to using the passive voice, when we want to emphasize the action itself, rather than the person who performed it, we can also use it in the following situations. Ainda que falando sobre a questão da voz passiva, quando eu quero enfatizar a ação em si, em vez de quem fez aquela ação, não sei como é que fala performed, quem praticou. Ficou bom, agora que eu lembrei. Então, em vez de, quando eu tenho aqui na voz passiva, eu quero enfatizar a ação, em vez de enfatizar aquela pessoa que praticou aquela ação, eu posso usar das seguintes formas, vem comigo. When we don't know who the agent or performer of the action is. Quando eu não conheço a pessoa que fez ou quando a pessoa não é tão importante ali para falar. Então, the bank was robbed yesterday. O banco foi roubado. Gente, ninguém quer saber quem foi que roubou o banco. Ah, foram os ladrões, tá? Estamos careca de saber. Agora a gente já sabe o nome deles? Não sabe. Então, não é importante mencionar. Então, eu não coloco aqui by the thief, por exemplo. Não coloco foi roubado pelo ladrão. Fica até ridículo falar, o banco foi roubado pelo ladrão. Uai, todo mundo sabe, né? O banco não foi roubado pela teacher. Acho que não mesmo. Depois nós temos aí, ó. When it's clear to the reader or listener who the agent or performer of the action is. Olha aqui. I had been asked to wash all the dishes after having breakfast. Meu, quem é a pessoa mais linda e abençoada da nossa vida que manda a gente lavar a louça todo dia? Ah, bom, agora que vocês são ainda solteiros, tem uma pessoa só, né? Depois, quando vocês casam e têm filhos e tudo mais, os filhos crescem, são várias pessoas que mandam, então não tem jeito. Mas aqui, propriamente dito, gente, já está implícito que quem manda lavar a louça, quem é? Yes. The beautiful mother, always. She always. Ou então o irmão, né? Não, hoje eu não vou lavar não, é você. Então aqui eu não preciso mencionar quem é que pediu para praticar essa ação, porque eu já tenho mais ou menos a ideia, já está implícito ali quem foi que pediu, tá? When it's not important to know who the agent or performer of the action is. Quando não é importante, né? Então eu não preciso mencionar. Thank you for offering me a ride to the airport tomorrow morning, but I am being picked up at 6. Ou seja, eu não quero nem falar, mas provavelmente aqui, ó, esse picked up at 6, provavelmente vai ser um táxi, vai ser alguém
que ele nem quis falar. Eu já tenho uma carona, tá? Então não precisa de você me dar outra carona, que eu já tenho alguém que vai me levar. Então eu tenho aqui depois, ó, the passive voice is formed by. Gente, abra o olho e o ouvido agora. Risca, rabisca, escreve, faz qualquer coisa aí, faz um samba para vocês não esquecerem, faz um funk, não importa o que vocês vão fazer. Mas o que importa é que vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. Não pode, em hipótese nenhuma, esquecer a estrutura dessa parada. Ah, teacher, mas aí quando eu vou fazer as atividades, parece que tá tudo certo aqui. Quando eu vou fazer as atividades, o trem fica doido. Eu não sei o que acontece. Eu sei o que acontece. Vocês não grifam o que é importante, vocês não leem, e aí na hora de fazer as atividades, o que acontece? Zanga. Então pronto, agora nós vamos ler e nós vamos grifar. Então faz o samba aí, faz o funk, sei lá. Coloquem aí, ó, estrutura da voz passiva. Vamos lá. Verb to be, aquele mesmo. Is, are, am. E depois o verbo to be no passado. Was, you were. Tá? Cuidado com isso aí. Então, verbo to be. Mais o verbo no passado particípio. Gente bonita da minha escola, do meu 9º ano. Quem não memorizou a terceira coluna dos verbos, tá chegando assim, ó, como diria um amigo meu. Tá encostando a capivara no barranco. Quem joga truco sabe do que eu tô falando, né, Maria Fernanda? Ó, vocês estão encostando a capivara no barranco. Por quê, gente? Vai chegar um momento que se vocês não souberem a terceira coluna, não vai rolar. Não vai rolar. Ah, Tish, mas é muito verbo para decorar. Então, por enquanto, gente, enquanto vocês estão aí em casa, não estão fazendo prova propriamente dito, que vocês têm essa oportunidade, estudem, deem uma olhada na tabela aí de relance e tudo mais, mas não deixem de memorizar, porque isso é muito importante, gente, de coração. Eu não falaria para vocês se não fosse, tá? É assim, são coisas que a gente não tem como evitar. Então, quanto mais vocês praticarem, quanto mais vocês fizerem atividade, mais fácil vai ficar de vocês memorizarem, tá? Então, de novo, estrutura da voz passiva, verb to be plus verb in the third column, the past participle, ok? O passado particípio. Então, tá aí. E aqui tem mais algumas estruturas que vocês precisam saber, né? Que, na verdade, isso aqui é a receitinha. É como se vocês tivessem uma tabela de conversão de uma coisa para outra. Então, aqui, quando você tem simple present, quando a ação é no presente simples, por exemplo, she is my friend, isso aí a gente sabe que é no presente, tá? Então, eu vou usar o verbo to be no presente mais o outro verbo no particípio. Então, fica aqui, ó. Brazilian farms produce coffee and cotton. Coffee and cotton are produced by Brazilian farms. Vem comigo para vocês olharem aqui a estrutura. Ó, eu não tenho como grifar aqui para vocês, tá? Mas eu tô com o mouse aqui junto, ó. Are é o verbo to be no presente, vem comigo aqui olhando. E produced é o verbo no passado particípio. Teacher, de onde que saiu isso aqui? Pelo amor de Deus, de onde que eu vou tirar isso aqui? Gente, sempre que vocês forem utilizar a voz passiva, eles vão dar a voz ativa para vocês, que senão não tem de onde vocês tirarem. Então, isso aqui sempre vai ter uma coisa norteando vocês. Vocês não vão tirar do nada e inventar uma frase. Não tem como fazer isso. Então, sempre que tiver atividade, vocês vão ter a voz ativa para passar para a voz passiva. Ou o contrário, porque às vezes as atividades pedem o contrário. Eles te dão a voz passiva e você faz para a voz ativa. Aí tem que voltar. Aí tem que usar a outra estrutura, que é a primeira aqui, ó. Tá bom? Muito bom. E aí aqui, ó, vocês viram? Aqui eles marcaram quem é o agente, né? Que é o Brazilian Farmers. Aqui são os fazendeiros brasileiros. E aqui, gente, ó, thousands of students read Dom Casmurro every year. Dom Casmurro is read by thousands of students every year. Mesma coisa aconteceu aqui. Eles utilizaram também o by thousand of students. Aqui nós temos a estrutura no passado, vem comigo, passado simples, was, were, que é o verbo to be, e o verbo no passado particípio, tá?
Aqui também não tem erro, é só seguir essa ideia que não vai ter erro. Ó, two freshmen invited the bikini. The bikini was invented by two freshmen. Ok? Frenchmen, desculpa, guys. Eu já tô ficando doida. Frenchmen, ok? Os franceses, né? Depois eu tenho aqui, ó, J.K. Rowling wrote the Harry Potter books. The Harry Potter books were written by J.K. Rowling, ok? Então, aqui nós temos também as duas formas, ativo e passivo, tá bem? Mais adiante aqui em cima, opa, desculpa, gente, voltando aqui. Mais aqui adiante, vocês têm a estrutura do futuro. Futuro, que na verdade nós sabemos que nós temos dois tipos de futuro por enquanto, tá? Não vamos falar de mais coisas, não. Por enquanto, eu vou trabalhar com o futuro will be, e eu vou trabalhar com going to, que é um futuro programado que vocês já conhecem, tá? Então, will be mais o verbo no passado particípio. My sister will use the dictionary tomorrow. The dictionary will be used by my sister tomorrow. Olha que bonito, gente. Will be used, tá? Eu me lembro de uma canção do Maroon 5. And she will be loved. Não, canto bem demais, né, gente? Credo. Ok. Depois nós temos, ó, going to mais am, are, is. You going to be. E o verbo também no past participle. Vamos lá para a gente ver. Somebody is going to clean my house tomorrow morning. So, my house is going to be cleaned tomorrow morning. Parece mais difícil, mas é porque tem mais palavras. Mas não é difícil também não, viu, gente? É só vocês, ó, focou e fez, tá? E aqui, ó, the preposition by is used to show the agent or performer the action. Performer of the action. Então, aqui, ó, essa preposição by, ela é utilizada para falar sobre a pessoa ou o agente da passiva. Então, Garota de Ipanema was written by Vinícius de Moraes. Nada mais é esse by do que pelo ou por, tá? É uma preposição aí. E nós já vamos chegar no final agora. Opa, peraí. Falando dessa preposição. Peraí, gente, que travou aqui. Não consigo sair daqui, peraí. Não vou conseguir sair, peraí. Isso. Zangou aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Isso, aqui, voltei. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver se está compartilhado. Tá assim. Bom, gente, então, do slide atual aqui, para vocês verem. Aí, language input na próxima página de vocês aí. Preposition by, a preposição by, que nada mais é, olhem aqui esse quadrinho por último aqui, gente, ó. Ela tem relação com proximidade, ela tem relação com o agente de alguma ação, ou a pessoa que fez, né, que realizou aquela ação, e também como meios. Por exemplo, quando eu digo para vocês assim, I go to school by car. Então, eu vou para a escola do quê? De carro. Então, é o meio pelo qual eu vou para a escola. Depois de proximidade, como que eu falo? By the main park in the city. Fica próximo, perto do parque. Fica próximo do supermercado São Paulo. Fica perto, né, do posto de saúde. E por aí vai. Depois eu tenho aqui, ó, como agente ou a pessoa que fez aquela ação, que praticou aquela ação. By my grandmother, por exemplo, deixa eu ver, this t-shirt was made by my mother, foi feita pela minha mãe, o livro foi escrito pelo Machado de Assis, e por aí nós vamos, tá? Então, aqui tem o texto para vocês da preposição by, mas o mais importante é vocês saberem as formas que ela é usada, tá, gente? Então, depois vocês leem aí com carinho. Eu vou ler os exemplos com vocês, ó. The café is by the grocery store. Então, aqui nós estamos nos referindo ao café, o espaço, tá, gente? É como se fosse um snack bar, como se fosse uma lanchonete. So, the café is by the grocery store. É bem próximo, é perto de, né? Josh's surprise party was prepared by Claire and Sandra.
Aqui foi feito por, foi planejado por, tá? Muito bom. E depois eu tenho Philip, Philip, Mom said you can buy the tickets by phone. Ou seja, aqui, gente, ó, cuidado, tá? A pronúncia do buy, comprar, e do buy, preposição, é a mesma, tá? E elas apareceram aqui juntas justamente para vocês não se confundirem, tá bem? Então, aqui eu tenho, ó, Philip, Mom said you can buy the tickets by phone. Aqui poderia ser by credit card, by, muitas coisas aqui, o método, né? E vocês poderiam comprar também pela internet, by internet, e por aí vai, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vocês vão fazer aí as atividades dessas páginas que eu mencionei, tá? Aqui, eu nem coloquei essas páginas que eu expliquei, porque vocês já leram junto comigo, e não tem nem necessidade de vocês fazerem alguma atividade ali, que é só explicação. Então, eu tenho aqui para vocês a página 53 e 54, a página 58 e 59. Então, aquelas que estão aí emboladas nesse meio, elas são atividades de listening, que não dá para a gente fazer, de speaking, e também as explicações que eu já dei para vocês aí, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, a partir de agora, vocês estão disponíveis para fazer nesse caso, a gente vai iniciar e finalizar a unidade 2, através desta aula de hoje e também do trabalho que vocês vão me entregar. Então, já fica aí para vocês começarem a se organizar, tá bom, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula e se vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar, tá certo? Eu sempre vou pedir que vocês me chamem e falem quem é, porque às vezes, como vocês estão tendo aula na quinta-feira também tem o primeiro ano, que às vezes a pessoa me chama e eu também não sei de onde é. Então, vocês me chamam, ó, teacher, aqui é o Gabriel Aleixo. Salve, Gabriel. Aqui é a Maria Fernanda. Aqui é a Helena. Oi, Helena. Tudo bem? Aqui é o Cauê. Tem Cauê aí? Cadu, né? Acho que é Cadu. Então, pronto. Então, vocês me chamem e podem falar o nome, por favor, que aí eu consigo localizar de onde que é e fica mais fácil para mim. Tá bom, meninos? Thank you very much for coming. I hope to see you. Eu vou colocar também esses slides para vocês no Classroom, para ficar mais fácil. E caso vocês precisem de alguma coisa, you can call me, okay? Thank you very much for coming. I'll see you next class, guys. Thank you.